Eu queria que, primeiro, são 3 perguntas, tá? A primeira, eu acho que tu nos falasse de uma autora que talvez não seja, a Donna Haraway, tenho a impressão que ele é bastante conhecida no Brasil, mas tu citasse, mais de uma vez, a Anne-Marie Moll, a Anne C, essa outra que eu nem sei pronunciar o nome, se tu nos falasse, né, que trabalhou sobre o genoma. Eu queria que tu nos contasse um pouco mais qual é a ligação entre elas, se a gente pode colocá-las num grande, digamos, num campo teórico único, é o campo da antropologia da ciência, que as une. Tu já nos abordaste bastante como essa questão feminista, ela é importante na história delas, mas eu queria que nos contasse um pouco mais, para quem está escutando pela primeira vez essas autoras, esses nomes, entender, localizar um pouco mais sobre o que elas trabalham e qual é, se há ou não redes e relações entre elas e quais são, né, os debates que estão se colocando. A segunda questão que tu trouxesse aqui, que eu queria que tu também abordasse um pouco mais sobre isso que tu está falando desse método, né, cuidadoso. Eu gostei muito desse título, né, o método cuidadoso, entre aspas, que é o método do cuidado. Eu queria também então, que tu nos abordasse um pouco mais como é que tu articula, que tu nos abordasses um pouco no final, mas que tu trouxesse mais exemplos, daqueles exemplos que tu pulasse, talvez, sobre como é que é essa articulação desse método cuidadoso com a prática política que ele envolve. Eu fiquei muito curiosa em conhecer um pouquinho sobre a pedagogia do cuidado, né, que me interessou bastante. Eu atuo em escola, né, estou diretora de uma escola pública em Governador Valadares, e eu vejo como que esse cuidado da escola, né, o cuidado das pessoas, das professoras, e se mistura muito a questão do cuidado. É um espaço de cuidado, mas é um espaço também de saber, né, e muitas vezes isso fica contraditório. E eu queria, né, que você contribuísse pensando, né, como que os estudos feministas podem contribuir para que a gente pense a escola não somente como um espaço de cuidado, mas também como um espaço de saber. Concordando com as perguntas anteriores e refletindo sobre esse saber e a prática do cuidado, eu tenho pensado nisso de uma forma bastante tensa até. Como eu vou lidar, como nós, professoras e professores, podemos lidar com essas práticas de cuidado, essas práticas de cuidado, mas o cuidado com o outro, mas um cuidado também com as nossas práticas, que é as questões de gênero e feminismo, que nós, todos e todas, vamos começar a dar aula essa semana, já estamos começando, vamos começar a semana que vem, no meu caso, eu vou dar disciplinas de História e Relações de Gênero, começa quarta-feira agora, que é sexta-feira agora, na UDESC, e estou vendo como vou lidar com determinadas questões para que eu consiga passar os saberes, fazer com que o debate seja produtivo e construtivo, sem ter problemas com o que nós temos hoje nessa política esdrúxula, que persegue, demoniza, esculhamba e não quer que estudemos mais gênero e feminino. Vocês viram que tem um deputado aí que está entrando com um projeto para ter o Dia Nacional contra a Ideologia de Gênero. Então, assim, olha com quem a gente está lidando, né? Só assim, uma contribuição nesse sentido, né? Se for possível falar. Eu gostaria que a professora Cláudia nos falasse um pouco de qual é o papel também das teorias feministas, dos estudos de gênero nas ciências duras, nas ciências exatas, nas ciências naturais, né? Se seria possível fazer esse diálogo para que a gente pudesse sair também desse um certo gueto, né, do feminismo apenas nas ciências sociais, nas ciências humanas, que a gente pudesse ampliar o leque para poder também ampliar o nosso processo de resistência, tanto acadêmica como também de luta política. Bom, eu poderia começar dizendo,
já que eu falei que não tem manual que explique tudo, eu poderia dizer, então cada um tem que aplicar o seu olhar para responder essas perguntas super legais que estão me trazendo. Mas eu acho que eu estou brincando de certa forma. Eu gostaria que eu falei uma conversa exploratória, certo? Realmente eu tomei essa oportunidade hoje, inclusive para mim, tentar ensaiar algumas ideias. Então as perguntas que vocês estão fazendo são ótimas e justamente me levam a refletir mais junto com vocês. Eu gostaria, pegando o que Marlene estava perguntando agora, e um pouco a Ana, como abordar certas coisas na sala de aula, em situações onde a gente está querendo ensinar um saber. Em primeiro lugar, sabemos que já existe toda um esforço de ciências pedagógicas, com muitas mulheres muito esclarecidas participando. Então, eu absolutamente não quero ter a arrogância de entrar numa seara onde já tem muito trabalho. É a primeira coisa que eu faria. Mas, pessoalmente, eu sou professora também. Pessoalmente, eu tenho que lidar constantemente com esse tipo de problema. E eu traria, em primeiro lugar, duas ideias. Uma é, lembrando, é Pascal Molinier, que tem no livro de Elenirata e tal, que está falando de cuidado como uma atenção adequada. Não quer dizer uma atenção de passar a mão, de abraçar e tal, mas uma atenção adequada à situação em que nós estamos e onde nós queremos chegar. Isso é ser atenta e tentar compor a complexidade da situação, certo? Então, o segundo elemento que eu queria lembrar, que eu estou tentando entender mais, é o conceito de Anna Tsing sobre fricção. E ela diz, nós não sabemos muito bem lidar com diferença. Parece uma coisa repetida em muitas salas de aula, em muitos lugares. Se você não pensa exatamente como eu, se você não rejeita aquela imagem dos cérebros como eu rejeito, se você não pensa como eu, não podemos trabalhar junto e chegar em lugar nenhum. Eu quero saber até que ponto eu posso trabalhar com a diferença, até que ponto eu preciso tentar corrigir a diferença. Porque são duas coisas diferentes. Eu quero insistir. A Anna Tsing descreve lá na Indonésia, onde ela estava fazendo pesquisa de campo, ela se preocupa com deflorestamento e a demolição do meio ambiente. E ela diz que ela pegou um exemplo positivo, onde as pessoas na aldeia tinham conseguido fincar pé e evitar a demolição pelas grandes corporações, e ela foi entrevistar as pessoas para entender o segredo. E cada pessoa tinha um motivo e uma concepção diferente do que tinha acontecido. Mas apesar dessas diferenças, tinham conseguido trabalhar junto para alcançar um determinado objetivo. Então, eu fico pensando nessa questão da atenção adequada e da questão da fricção, em que momento eu tenho que realmente me opor, ficar pé, porque são ideias tão escancaradamente absurdas que eu não consigo deixar passar, eu vou me sentir antiética, certo? Mas em que momento eu posso engolir e deixar um processo acontecer, esperando que a longo prazo a gente consiga juntar essas pessoas para chegar no tipo de sociedade que nós queremos. Mais uma vez, eu não estou de forma alguma tentando trazer uma ideia nova ou superior. Eu sei que muitas dessas ideias já foram trabalhadas, mas eu estou tentando fazer uma aproximação com a literatura sobre cuidado
e como que essas mulheres estão sugerindo. E isso tem um pouco a ver com a questão da Miriam sobre as pesquisadoras e um pouco da Vera. Eu trabalhei muito com estudos de ciência e tecnologia, por causa que, na verdade, eu cheguei nos estudos de ciência e tecnologia pelos estudos feministas, que foram entre as primeiras pioneiras a começar a dizer o que é a mulher, o que é essa compartimentalização. A mulher é do domínio natural e os homens do domínio público, a mulher é da natureza e o homem é da política. Nós não fomos as primeiras nos estudos feministas a desnaturalizar esses estereótipos. E esses estereótipos foram levados muito mais longe, que uma série de grandes filósofos até reconhecem a inspiração em estudos feministas, Lyotard, Latour, uma série de pessoas que vão dizer essa desnaturalização do mundo começou com as mulheres que falaram, escuta, estão falando muito sobre nós e a gente não está se reconhecendo. Vamos repensar as categorias do mundo natural. E isso começa dentro dos próprios... Muitas dessas pessoas, Haraway vem da biologia, certo? Muitas dessas mulheres, uma outra que eu não entrei nela, Karen Barad, vem da física quântica. Tem muitas mulheres e hoje não só mulheres. Nós temos uma grande articulação mundial que se chama 4S, que é uma sociedade para os estudos da ciência, mas estudos sociais, Social Science, Studies of Science, 4S, mas que inclui muitas pessoas e muitos homens das ciências exatas que estão reconhecendo que esse tipo de reflexão pode ajudar muito, não só a trazer as ciências exatas para serviço de uma sociedade mais justa, mas também até para pensar de forma mais sofisticada o próprio mundo natural. Então, eu diria, talvez no Brasil a gente não, ou em todo lugar, a gente não encontra tantas pessoas. Eu penso no meu querido irmão, que é um químico, que tem a minha idade, e quando eu começo a falar dessas coisas não fazem sentido para ele. Mas tem uma nova geração que está se mostrando muito mais aberta. Vamos esperar, né? E com isso, a pergunta que a Miriam fez sobre feministas pesquisadoras que se chamam neomaterialistas, mas eu não sei se eu deveria usar essa etiqueta, porque a dona Haraway é a primeira a dizer: essas etiquetas são para vocês, para quem está angustiada com toda essa mistura. Não é minha preocupação, é me rotular, é me identificar em um campo particular. Mas eu diria que essas mulheres feministas estão levando esse ímpeto de desnaturalizar, inclusive, a ciência, de rever a ciência. Não só a história da ciência, mas como a ciência está sendo feita, não para desqualificar. Ninguém vai dizer que a gente não precise de determinadas vacinas, de determinadas tecnologias. Não é nesse intuito. Mas para mostrar que a direção que esses objetos, essas tecnologias e essa ciência tomam é uma direção que tem tudo a ver com os afetos e valores e emoções e articulações políticas dos próprios cientistas. Então, elas consideram isso tão importante que elas dizem, durante uma época depois da Segunda Guerra Mundial, a narrativa, a Ilza vai saber que esses feministas adoram narrativas e contam coisas sobre a vida prática, sempre através de histórias.
E a própria contar uma história do passado também é uma narrativa. Bom, a narrativa é, depois da Segunda Guerra Mundial, nós ficamos todo mundo tão assustado com a eugenia, o que foi feito com as ciências de aperfeiçoar a raça, de exterminar os elementos fracos, deficientes, etc., que houve quase uma reação que é tudo uma questão de todos esses elementos físicos do corpo não são relevantes, porque nós podemos fazer com isso através da construção social o que nós queremos da vida física concreta. E tem toda uma reação contra isso. A um certo momento dizendo, escuta, o corpo nem sempre faz exatamente o que tu manda ele fazer, certo? Tem uma série de objetos na nossa realidade que são físicas, que são concretas e que a gente tem que captar e tentar entender na lógica delas, para elas poderem ser integradas nessa coprodução do mundo. É um conceito que Sheila Jasanoff, uma antropóloga hindu, cunhou, mas eu acho muito bonito, coprodução, porque quer dizer, é uma coprodução operada tanto por pessoas, pensando o social, quanto os objetos, as coisas, com toda a sua empoderabilidade. Então, eu acho que toda essa escola de mulheres que se dizem tributárias de um pensamento feminista e que estão trabalhando nas ciências, estão exatamente tentando nos fazer pensar mais sobre essa interação que nós temos com o mundo e com os objetos. Eu gosto muito da maneira como elas aplicaram ao que eu chamo infraestrutura, antropologia da infraestrutura. Muitas dessas mulheres são da Holanda, eu vou lhes dizer, não é só dos Estados Unidos. E passaram, têm diferentes experiências. Mas a infraestrutura é uma mulher que já morreu, Susan Leigh Starr. Mas ela começa a dizer, bom, as infraestruturas da vida, que sejam canos de água, que sejam fios de eletricidade, que sejam softwares dos nossos computadores, muitas dessas infraestruturas são de suma importância. E a gente não presta a mínima atenção, como se as nossas políticas fossem feitas de ideias puras, libertárias, e ninguém senta para tentar dizer, mas o que está acontecendo naquela parte invisibilizada, por exemplo, de uma política social que eu estudei, que era só comiseiro, justamente para tentar levar comida para famílias passando necessidade, etc. E foi muito interessante quando eu apliquei esse princípio de tornar visível e valorizar os elementos normalmente invisibilizados. E com isso eu cheguei na infraestrutura e nos objetos. E com isso eu comecei a ver, gente, é muito bonito pensar todas essas ideias, mas se tu não tem um caminhão refrigerado para trazer leite da fronteira até Porto Alegre, não vai chegar. Então todas as ideias lindas, bonitas, não funcionam para nada, porque alguém esqueceu alguns detalhes que são importantes. Esses objetos, as luvas têm que ser condicionadas, senão elas vêm já como geleia. E muitas dessas coisas estavam acontecendo, porque o programa era tomado na sua ideia de as ideias bonitas, do campo, a cidade, direta, etc. Mas o bom trabalho de pensar nessas infraestruturas que faz parte do cuidado, de uma política pública, não estavam sendo pensadas com o devido cuidado. De onde que nós tivemos essa perspectiva, esse insight?
das mulheres nas favelas que estavam recebendo as comidas estragadas. E elas tinham uma maneira de expressar, que era através da fofoca, que era através das acusações, era através de brigas, que incomodavam bastante os gestores da política. Mas se a gente escutava esses saberes nos levavam diretamente a pequenos detalhes invisibilizados da estrutura que não estavam sendo cuidados dentro da política. E, para mim, isso tem tudo a ver com uma maneira de escutar e atentar para a nossa realidade, para tentar ter uma intervenção mais efetiva, em vez de ficar no escritório, planejando no papel e através de grandes princípios abstratos. Eu não estou dizendo que não precise disso, precisa também, certo? Mas não basta. E muitas vezes, como eu digo, a gente privilegia um aspecto e esquece outros aspectos da nossa intervenção. E eu acho que a abordagem cuidadosa é uma abordagem que pensa na complexidade e tenta ver as coisas interconectadas. Eu acho que isso faz parte do ethos feminino de longo prazo.